Nessa noite estou aqui com uma convidada muito especial, ela que é terapeuta, professora, escritora e também missionária. Ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, as fases da sua vida que ela veio passando, transformando para chegar até onde ela chegou. Estou aqui com a Bruna Queiroz. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Jefferson? Prazer estar aqui com você hoje e realmente é muito bom te conhecer. Eu que agradeço aí, eu pude ver um pouquinho de você nas suas redes sociais, conhecer um pouquinho a sua história. Temos coisas em comuns também, né? Sim. E aí a questão do voluntariado, missão, religião também, né? Temos a Sim. mesma base aí. E eu gostaria aqui desse momento que você falasse um pouquinho para as pessoas conhecer quem é a Bruna Queiroz. Difícil falar da gente mesma, né? Mas eu sou uma pessoa multitarefas, tá? Tenho 38 anos, sou formada em letras e filosofia, também com 6 formações em terapeuta, sou missionária e recentemente aí escritora. Agora estou entrando no hall dos escritores brasileiros com o meu primeiro livro. Que bacana. E como que você consegue separar assim essas suas multitarefas, mil e uma utilidades aí, Bruna? É fácil? Hoje, entendendo quem eu sou, se torna mais fácil, mas antes não era. Ah, é? Da pressão da sociedade, né? Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E eu acredito que parte dessas formações, elas vieram justamente por causa dessa pressão. Entendeu? Você falou um pouco pra gente aqui da sua. Você viveu um período da sua vida em missão, né? Desde quando você entrou, você é adventista, né? Sou Você adventista do entrou sétimo dia. há 19 anos na igreja aí, você Isso. entrou para missão de ser voluntária. Fala um pouquinho dessa parte da sua vida, da sua trajetória. Uhum. É interessante que eu acredito que missão ela faz parte da vida do ser humano, né? Todo ser humano gosta de ajudar o outro, todo ser humano ele se envolve em ações sociais. Pode ver que quando tem aqui, principalmente no Brasil, um tipo de calamidade, imediatamente você tem muitos voluntários ali, porque faz parte do ser humano. E quando nós centralizamos isso numa questão religiosa, ela se torna algo mais diferenciado na sua vida. E não foi diferente na minha. Então, desde que eu me tornei cristã, eu entendi que eu tinha um propósito maior e eu comecei a me envolver com missões. Eu, como adventista do sétimo dia, nós temos muitos programas de missão ali, então eu acabei participando de praticamente todos da igreja até Uhum. o momento que ficou pequeno. Estar só no nível da igreja, aí é que eu passei para o nível mais hard, vamos dizer assim, passando ali, pode falar já? Pode, fica à Passando ali vontade. 6 anos no continente africano. E como que foi essa experiência lá de viver 6 anos lá, Nada Bruna? fácil. Fala um pouquinho, você passou por algumas dificuldades lá, Muitas! teve que voltar para o Brasil, mas Sim. fala como que foi, como que surgiu essa chama? Por que escolheu lá ir para o continente africano? Eu sempre falo, e tá até no meu livro isso, eu não escolhi ir para lá. Foi o local que me escolheu, tá? Eu estive sempre disposta a ajudar, a servir o outro, e em um dado momento fui convidada para participar da primeira turma de missionários de uma agência que estava chegando ao Brasil. E aí a ideia era Papua Nova Guiné. Falei, ok, estava tudo certo, vou para Papua Nova Guiné. Só que não aceitaram meu visto, porque uma mulher solteira, o que vai fazer em Papua Nova Guiné? E aí, de última hora, o único lugar que tinha as portas abertas era o Benin, e o visto era mais fácil. Aí o Benin, primeira coisa, onde que é Benin? Hum, Tanto que quando você fala a Berlim, não, gente, Berlim é na Alemanha, tá? Eu tô falando de Benin, continente africano, oeste do continente africano. Então, foi aquele primeiro choque, Benin, onde que é isso? E aí que eu fui começar a investigar. Benin, para quem não sabe, ele é o berço do voodoo. Então, nossa, ali já é assim, a base do animismo é ali. Então, uma pessoa religiosa já, opa, eu tô indo pro berço do voodoo. E aí já começou assim o coração a mil. E aí, por 2 anos, eu estive como projeto da igreja, mas como professor, e assim, eu amo ser professor, estar numa sala de aula é algo assim para mim, é o dom. é um dom. Eu tenho certeza que é um dom. E chegando ali, eu vi a dificuldade das pessoas de terem acesso à escola, até porque a filosofia deles, a cultura, os costumes são muito diferenciados. Aluno simplesmente está ali para apanhar. É a questão de decorar, literalmente decorar linha por linha, não é um aprendizado, tá? Uhum. E aí eu tive a intenção de fazer algo a mais ali. Então, por que não formar uma escola? Só que uma escola profissionalizante, porque eles têm uma cultura muito. Não sei se você conhece, Jefferson, os passos do discipulado. Eles têm uma cultura fantástica, vou explicar mais ou menos para você. Geralmente eles não vão à escola, tá? Porque precisam ajudar em casa. Então, um adolescente ali em torno de 12, adolescente, criança de Aham. 12 para cima, ele já é apto para ser um aprendiz.
Então ele vai procurar uma profissão que ele queira, não tem muitas opções ali naquele Aham. lugar, suponhamos que ele vai ser um mecânico. Então ele se aproxima de um mecânico que fala, olha, eu quero ser seu aprendiz. Eles acordam ali um valor e durante 4 anos, esse menino, essa criança, começa a fazer parte da vida daquele mecânico. O Caramba. primeiro ano, ele é literalmente o empregado do mecânico. Tudo que o mecânico... vai comprar pão, tem que ir. Vai limpar isso, tem que limpar. Ele literalmente é um empregado. Se eles aguentam o tranco, no segundo ano, o patrão começa agora a ensinar pouquinho a Lapidar, pouquinho. né? Vai lapidando. Isso. Começa a ensinar pouquinho a pouquinho partes do trabalho que ele está fazendo. No segundo ano, ele já começa a liberar mais. E já começa agora a observar o que o aluno está fazendo. Uhum. No quarto ano, o patrão só senta e quem faz tudo é ali o aluno. E quando ele estiver pronto, ele faz uma prova governamental nesse caso, para dizer se ele é apto ou não a exercer aquela profissão. E no quinto ano, ele vai e abre o próprio ateliê dele, ou a própria oficina dele. Então, esses passos do discipulado eu achei fantástico ali naquela cultura, e a minha ideia era, vou montar uma escola profissionalizante, onde aqui vai acontecer a mesma coisa, só que com uma filosofia cristã, porque é o que eu acredito. E Tá? teve muitos problemas, dificuldades na hora por colocar cristão, né? Ser cristã, ter essa Imensos, base. imensos, assim. Primeiro porque eu fui para uma comunidade que eu não podia nem falar que eu era cristã início, de princípio. É Uhum. que a nossa conduta é diferenciada e as pessoas vão percebendo que nós somos Diferentes. diferentes, mas por quê? Eu sou cristão. E o que que é isso? Tá? Então, foi a minha conduta que pregou primeiro quem eu Que era. legal. Porque eu não podia chegar, eu sou cristã, já ia tomar um tiro no peito. Literalmente isso. Caramba, hein? Então, não podia falar. Então, a primeira barreira foi essa, foi entrar nessa comunidade. E ali, imagina, você é uma mulher num país extremamente machista, tá? Inclusive, a gente já percebe aí uma dificuldade tremenda de termos voluntários, pessoas que queiram fazer a diferença, homens do sexo masculino. Tem uma camada imensa de mulheres, mas o sexo masculino realmente a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Precisamos investigar isso. Vamos ver, vamos ver. Ô, Exato. Bruna, e lá, eu achei muito interessante isso aí que você falou da questão do jovem, né? 12 Uhum. anos lá, criança, começa ele vai se capacitar. E isso é uma parceria com o governo também? O governo faz isso ou é tipo o mecânico, a loja que faz esse tipo de Faz trabalho? parte da cultura. Faz parte da cultura? Seja para ser costureira, seja para ser, eu esqueci, coiffeur, cabeleireira, seja para você ser mecânico, Nossa, que legal marceneiro, isso, hein? faz parte da cultura deles. E aí é por isso que a grande maioria não vai à escola. Eles não focam tanto no estudo em si. Aí vem a pergunta, né? O que que a matemática vai servir para ele se ele já sabe como utilizar o dinheiro? O que que a língua francesa, no caso, lá vai servir para ele se ele se comunica mais um dialeto? O que que uma história, uma geografia vai servir para ele se ele não vai usar no dia a dia? E é até interessante que eles acreditam que o Brasil fica ao lado do Benin, no caso, né? E Tem a muito França. brasileiro lá? Não, Não? não. Durante os 6 anos que eu estive lá, acho que o maior tempo que teve brasileiro tinha 15 total. Caramba. Tá? Então, assim, eles acreditam que a França e o Brasil estão colados. Assim, você percebe que, em questão de cultura geral, Uhum. eles não têm o mesmo conhecimento que nós temos, só que eles têm tanta coisa a agregar, mas de vida, por exemplo, de plantação, de natureza, eles conhecem a Conhecem. natureza. Por quê? Porque eles não gastam tempo do outro lado. E esse é o pensamento dos pais. Por que que meu filho vai gastar tempo sentado numa carteira, ficar o dia inteiro ali ouvindo, sendo que eu posso ir ali no mato, ensinar para ele qual é o animal que está passando para pegar a nossa planta, ou qual é o tipo de inseto que está infestando aqui. Então, isso são valores para eles, né? Uhum. E aí disso a gente aprende muita coisa, muita E coisa. lá é um país muito pobre? É interessante falar desse tema, porque foi pregado pra gente, até porque eu acredito que era assim alguns anos atrás, né? A imagem da África apenas com aquelas criancinhas negras com a barriguinha estufada Uhum. de verme. Existe, mas não naquela proporção que é pregado, tá? E existe É muito apelativo, né? muito apelativo. E existe assim não sei nem como dizer, uma discrepância muito grande, por exemplo, quando você chega na capital do país, que é o único lugar onde tem um aeroporto, você nunca imagina que você está num país que 100 quilômetros, um pouquinho mais à frente, vai ter sabe, aquela extorsão tremenda. Então, é difícil falar essa questão da pobreza. Eu vi muitos vilarejos que sim, que tem, Uhum. mas não nessa proporção que é dada. Até porque tem o outro lado que também é bom, tá? E a questão de valor
monetário, para eles é diferente da gente, sabe? Não é uma questão, eu vou ter dinheiro para comprar isso. Não, para ele eu tenho dinheiro para comer, já tá ótimo, e ele não vai atrás de mais. Por quê? Entendi. Tá ali com a família, todo mundo já tem o que comer, tá tudo certo. Bacana, tá legal. Esses países, você falou que tem muito do voodoo lá, né? Sim. Eu tenho o pastor Caio, acredito que você conheça ele também, ele participa, ele vive a missão, né, na Uhum. vida dele. As Da férias dele ele Conceição. tira para ir para ficar como missionário. Uhum. E se eu não me engano, foi nesse ano, 2023, o começo do ano, pela primeira vez ele levou a família dele juntos para a missão lá para Guiné. Então foi ele, a esposa e os 2 filhos, né? Uhum. Então ele já está direcionando aquela família para viver isso, né? O diferenciado. Mas não era isso que eu ia entrar em detalhe, não. A questão era assim. Eu lembro que teve uma vez que ele postou de uma viagem que ele foi nessa de missão, que tem muito também sobre o voodoo lá. E as crianças, elas têm um cordão que elas ficam, que usam com ela, que falam que aquele cordão não pode cortar, porque tem tudo uma história Uhum. por esse lado, né? E ele falou que foi uma batalha muito grande por ele também sendo cristão, levando a palavra para lá. E eles tinham na crença que, tipo, se cortasse aquele cordão, a criança morreria, tal. Uhum. Tem muito Uhum. disso lá, né? Muito disso. E eu trabalhei com uma cultura específica chamada Otamari. Ô, Tamari. Isso. E ali, quando ele é criança, quando ele tem ali por volta dos seus 5 primeiros meses, ele tem uma dedicação. E aí, quando ele tem o seu primeiro ano, ele precisa fazer uma marca. E nessa cultura, a marca, eles até chamam eles lá de vassoura, porque literalmente o rosto inteiro ele fica marcado com riscas, tá? Então, o rosto inteiro deles é marcado em símbolo de ó, estou aceitando esse Deus, estou sendo entregue, agora pertenço a ele, tá? E são essas marcas que diferenciam o povo Otamari daquela região inteira, além Aham. do dialeto deles, tá? Então, é muito comum não só as marcas, como sim esses cordões. No caso lá, eles têm uns colares, umas pulseiras que eles colocam, que realmente determina isso. E tem que ficar um período de tempo com aquilo, porque aquilo representa que aceitou, que está sendo protegido, essas coisas todas. Bacana, legal isso aí. Muita cultura, hein? Eu Ai, preciso estudar bastante essas sim. coisas. Até anotar aqui, é o Tamari. Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Uhum. Bruna, você acabou, depois de um tempo aí, mudando de uma área. Você é da área Educação. professora, educação, e agora você foi para a área terapeuta, né? 6 Sim. formações aí dentro, com um diferenciado, que você vai falar um pouco pra gente. E o porquê dessa mudança de área, assim, uma coisa tão perto da outra? O que que aconteceu? É muito interessante. Teve, assim, vários motivos, né? E eu acredito que a minha vida é guiada, sim, por Deus, porque eu permito que ele faça isso. Mas, por exemplo, durante 6 anos eu estive ali trabalhando com uma cultura que não fala. O dialeto é extremamente difícil. Como é que eu ia entender aquela cultura para poder trabalhar melhor? Esse foi um ponto principal em que eu comecei a procurar mais sobre questão de corpo, formato de corpo, acabei caindo na formação de análise corporal. Então, Uhum. pelo formato do corpo, a gente consegue saber como a mente da pessoa funciona. E isso foi assim a chave fundamental para que eu começasse a ter mais assertividade no meu trabalho ali. Só que nesse período, gente, mulher num país animista, sozinha, tentando fazer missão num país machista, isso é muito tenso. Isso acaba mexendo muito com o psicológico. Então, em um dado momento, eu fiquei muito mal psicologicamente falando. E como eu vivia de doações lá, eu não tive condições de pagar psicólogo. Então, uma amiga pagou o psicólogo para mim e a própria psicóloga me incentivou a buscar mais conhecimento porque ela viu que eu já tinha um pequeno conhecimento da área que estava me ajudando. Só que ela falou: se você não fizer isso, é melhor que você saia daí, senão você vai morrer nesse lugar. Então, eu Caramba. cheguei numa depressão profunda e lá não existe remédio. Um fato curioso, a psicóloga chegou a encaminhar algum tipo de medicamento para que eu pudesse, né? E eu fui procurar na farmácia. E quando eu procurei, não tem esse medicamento. Você tem algum medicamento para depressão? O que que é isso? Não conhecem isso. E eu, não, é doenças psicológicas. Não, a gente não tem nada aqui para isso. E aquilo me Um assustou, susto, né? assim. Não, eu fiquei, o que que eu tô fazendo aqui, tá? Então, eu acabei, por questões financeiras, eu acabei vendo que era mais viável investir numa formação como terapeuta do que pagar terapeuta, porque eu não ia ter condições. Então, consegui doações para isso. E ali fiz a minha primeira formação como terapeuta. Fiz terapeuta de TRG, constelação,
várias outras linhas aí. E aquilo mudou a minha vida, cara, porque eu comecei a ligar o autoconhecimento com a minha fé. E eu percebi que, pera um pouquinho, não é só isso o que Deus quer de mim. A promessa que ele fez na palavra dele é muito maior. E eu estou me colocando num nível tão abaixo que eu não tenho como usar todos os dons e talentos que ele me concedeu para que isso realmente louve o nome dele. Mas para ficar por baixo dos panos. E ali eu comecei a ter. Sabe aquele momento que você tem aquele choque com você mesmo? Aham. Foi o que começou a acontecer. Então eu comecei, pera, o que eu tô fazendo? E aí o meu trabalho começou a ser mais assertivo, e quando você é mais assertivo, você incomoda as pessoas que querem continuar fazendo as coisas pelas, desculpa a expressão, pelas coxas. Uhum. Isso incomoda. E aí eu comecei a incomodar muita gente. E aí nessa hora, E, vo- e, tive vo- que escolher. e você indo buscar esse conhecimento, você começou a enxergar as coisas diferentes, né? Você viu essa questão de tipo de analisar. Você tem um histórico aí, um trabalho com os voluntários, né? Dentro da sua área de terapeuta. O que aconteceu? Quando você faz a formação, você precisa estagiar. Uhum. E eu não estava no Brasil para estagiar. Então eu falei, como que eu vou conseguir clientes, né? Para que vá, deixa eu fazer com você. Então, eu já estava como missionária, muitos contatos missionários, então eu acabei oferecendo os meus serviços para os missionários. E aí serviu como meu estágio e assim foi fantástico, porque dessa linha eu atendi bastante missionário, desse grupo de missionários que eu atendi, gente, o perfil era o mesmo. O porquê todos estavam na missão, a resposta era a mesma. E aquilo foi que foi dando mais start. Falei, pera um pouquinho. Então, existem muitos problemas não resolvidos ali atrás, de não merecimento e tal, que leva a pessoa a ser um missionário. Então, ela não é missionária só porque ela acha que ama Jesus. Ela é missionária porque ela está fugindo de algo. Ela está fugindo de um problema que ela não quer encarar. E aí, conforme eu fui aprendendo e foi dando vontade de estudar mais, e foi indo, foi indo. E até hoje eu estou estudando, estou em uma outra formação, porque é um mundo que não dá para parar. Só que aí, ao olhar para os outros missionários e entender a mesma linha, eu me choquei comigo mesmo. Porque por mais que eu já estava formada, já estava tendo resultados maravilhosos, eu ainda não estava olhando que eu estava fugindo de algo. Eu ainda não estava olhando para a Bruna, para aquele ser que Deus criou, cheio de habilidades. Eu ainda estava olhando para o que o outro pensava de mim, o que o outro queria que eu fizesse. E aí, naquele momento, Foi um pera um pouquinho. choque Mais um, né? de Mais vários. um de vários que foram tendo ao longo do caminho. Cara, que legal isso daí. Olha só, olha pra gente entender aqui. Você tem o voluntariado como um dom, como uma missão? O que que você enxerga o voluntariado? Eu acredito que o voluntariado é uma missão, e missão é um estilo de vida. Né? Todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Todos nós viemos aqui para servir. Como eu disse primeiro, nós nascemos não nascemos sós, porque nascemos de uma mãe com cordão umbilical, precisamos cortar. Então, a gente já nasceu meio que dependente. E a gente precisa transpassar isso a outra pessoa. Então, todo ser humano tem esse dom. Alguns desenvolvem, outros não. Então, isso é um estilo de vida. Quando você é voluntário, quando você faz pelo próximo, você se sente muito mais útil para a sociedade, você se sente mais preparado e você se sente mais amado também. Que bacana. Indo por essa linha, Bruna, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito e que ela deve ser lida, acho que praticamente todos os dias, e todos os dias ela vai ter um sentido diferente, mas um foco principal, que fala a Deus quando fala assim: amai ao próximo como a ti mesmo. E isso dentro desse estilo de vida que eu também tenho, gosto muito dessa missão, mas eu preciso saber o porquê que eu tô nessa missão. Depois a gente vai ter Vamos marcar então uma terapia sessão. aí. E isso leva para nossa vida toda, porque assim, ó, é muito claro, a Bíblia fala, Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então assim, primeiro eu preciso me amar. Porque como que eu vou amar a Bruna? Como eu vou amar o Matheus? Valesca? Valquíria. Como eu vou amar a Valquíria se eu não me amo? E dentro do voluntário tem que ter esse lado, não tem? Tem que ter essa, eu acho que eu posso dizer, essa filosofia de vida, esse objetivo de você primeiro se amar, estar bem para amar o próximo. Como que é esse conflito, Bruna? É muito interessante essa sua pergunta, porque vamos aqui falar um pouco do contexto desse verso bíblico, tá? Ali no Antigo Testamento, Deus deixou
a sua lei. São 10 os mandamentos, né? E aí vem aquele peso. Ah, já foi abolido, não foi e tal. E aí vem Jesus e resume esses 10 em 2. Então ele pega ali a primeira tábua e fala, olha, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Porque ele é o seu criador. Sim. Ele, se você está aqui hoje, o fôlego de vida que você tem veio dele. Então, ele já resumiu ali o primeiro. E a segunda tábua, ele resume no segundo mandamento. E o segundo é parecido com ele. Uhum. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, isso que você falou é um resumo da segunda tábua da lei. Isso é de extrema importância, porque se foi o próprio Deus que escreveu com o próprio dedo a sua lei, isso tem uma importância para ele. Sim. Então, se ele disse amar ao próximo como a ti mesmo, você não dá o que você não tem. E eu costumo usar, eu aprendi até com um cara na internet, não dá pra gente fazer aqui, mas eu vou ilustrar, Uhum. né? E você vai imaginar. Imagina, Jefferson, que essa taça, ela tá cheia, tá? E essa taça é você. E quando você se encontra com a outra pessoa, você simplesmente... Posso derramar no seu copo? Pode. Então você simplesmente vai e faz isso. Ó, você tá dando o que você tem. Concorda? Uhum. Aí como é que você volta? Vazio? E aí, você consegue fazer o quê pelo outro? Nada. Percebe? Agora imagina, Jefferson, que você tá aqui e você vai começar a colocar água. A gente não vai colocar aqui para não sujar tudo aqui, a gente não combinou. Você começa a colocar água que você está se enchendo. Só que ao invés de virar, você só começa a transbordar. Percebe que quem está embaixo de você, agora traz o seu copo aqui, imagina. Que quem está embaixo de você começa a receber o que você está transbordando. Quando você faz isso, você não está se esvaziando, você está se preenchendo. E esse preencher mostra que você não ficou em falta. Você está olhando primeiro para você, para depois você entregar para o outro algo que você tem. Você tem de verdade, você não precisou doar, você transbordou. E essa é a diferença do conceito amar a você, ao próximo como a você mesmo. Você transborda, você não dá. E isso não é ser egoísta, não é você se esvaziar ou não gostar do próximo, né? É você se cuidar. Exatamente, para que você possa dar para o outro o Uhum. melhor, você precisa se cuidar. Por exemplo, eu tenho várias formações, como você disse. Uhum. Agora, imagina se eu não tivesse nenhuma dessas formações, como eu entraria numa sala de aula? Que conteúdo eu teria para oferecer para os meus alunos? Se eu tivesse numa sessão terapêutica com você e eu não tivesse estudado nada, como eu poderia ser assertiva com os seus problemas? Entende? Eu precisei estudar, eu precisei me preparar. E se agora eu chego aqui, eu não posso falar para você todo o conhecimento que eu tenho, porque eu demorei quantos anos para adquirir isso? Uhum. Então, eu me preenchi. E ao invés de derramar isso em você, eu preciso transbordar isso em você. Então, o amar ao próximo é impossível quando você não olha para você, quando você não se conhece, quando você não se entende. Uau, isso é profundo, hein? Muito E isso profundo. dá um impacto muito grande na vida das pessoas. Mas por da que pessoa, você do acha ser que as humano. pessoas estão vendo como elas estão hoje? Eu tenho o costume de analisar, até porque quando, é muito interessante, quando você se torna analista corporal, você sai na rua assim, opa, eita, aquele assim, eita, esse daqui. Você ficou doida no começo, assim? Nossa! Todas as viagens que eu fazia no avião, eu já ficava, eita, esse aqui eu não vou puxar conversa. O não, livro porque que eu ele sei tá que lendo não é. aí, isso aí. Não, esse aqui eu não vou puxar conversa porque ele é desse jeito. Eu vou puxar conversa com aquele ali. Era assim, é incrível, tá? Então, imagina, quando você começa a olhar para as pessoas hoje, você percebe que as pessoas têm um peso muito grande. E aí vem essa questão do peso, muitas vezes pela religião e muitas vezes por esses problemas não resolvidos lá do passado. E ninguém quer voltar lá. Passado é passado, gente. Passado é passado, mas foi ele que construiu você. Passado são simplesmente as raízes das árvores. Uma árvore não fica em pé se ela não tiver raiz. Agora, se essa raiz não estiver cuidada, se essa raiz não estiver tratada, como você quer que ela dê bons frutos? Percebe? Então, o fato de você se amar é se conhecer a tal ponto que você vai entregar para o outro o melhor fruto. E Jefferson, se eu te amo, eu não vou te dar uma fruta podre. Eu vou te dar uma fruta boa, uma fruta suculenta. Aquela que você vai comer e falar, nossa, onde tem mais? E aí vem o seu modelo de cristianismo. Sim. E aí vem o seu modelo de vida. É chegar e ser a diferença para as pessoas, sem precisar abrir a boca. Percebe? Só pelo fato de você ser diferente. As pessoas vão perceber algo que muito você é importante em você. diferente, que você tem algo a mais, né? Exato. Poxa vida, hein? Exatamente. Ô, Bruna, você comentou aí um pouco falando da
da sua mudança diária, né? Você estava na área da educação, aí foi para a área de terapia. É, por que você escolheu mudar de área? Teve algo a mais ou foi só por conta do fato que você explicou, estava precisando, era o momento, era a necessidade? O que depois te abrilhantou, te deu um insight, fez virar essa chave também? Jefferson, quem conhece sobre os traços de caráter, sabe que o traço de caráter rígido é um traço totalmente multitarefas e extremamente indeciso. E é o meu principal traço. Então, daí você já vai percebendo que eu tenho dificuldade, sim, em decisões. Só que se tem duas coisas que eu amei, assim, na vida, não vou, é como esse podcast talvez será ouvido por pessoas menores de idade, não vou usar palavras de baixo calão aqui, mas se tem duas coisas que eu amo extremamente na vida, uma delas é lecionar. Estar em uma sala de aula é um prazer. Meus alunos podem dizer isso por mim, eu não preciso falar. E quando eu vejo a evolução de uma pessoa na terapia. Eu trabalho com uma terapia considerada terapia breve. Nós chamamos de TRG, Terapia do Reprocessamento Generativo. Tá? Essa é a minha principal base. E nessa terapia, com 2 sessões, tem gente que na primeira sessão, nossa, você tirou 10 mil quilos das minhas costas. Então, ver o rosto da pessoa já sendo modificado, aquelas linhas de expressões sendo amenizadas ao longo de 8, 10 sessões, cara, você se sente poderoso, é como se você realmente fosse poderoso, sabe? Porque você sabe que foi a forma como você conduziu a coisa que deu start para aquilo. Então, quando eu estava ali atendendo aquele número de missionários e eu via lá na primeira sessão um missionário de um jeito e na 10ª sessão um missionário já vivo, vamos dizer assim, cara, eu falei, eu não posso parar com isso. Eu não posso parar com isso. Isso aí eu preciso divulgar. E o que é interessante, se você for ver nas minhas redes sociais, eu nunca fui fazer a divulgação do meu trabalho. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda cheia. Eu atendo um que fala pro outro, que fala pro outro. É o boca a boca, É o né? boca a boca. Tá sendo assim, fantástico, fantástico. Aí hoje, eu ainda dou aula. Porque eu acabei de voltar para o Brasil e eu ainda queria voltar para a sala de aula. Porque, olha, tem uma coisa interessante. É muito difícil você dar aula em outra cultura. É. Diferente. Cara, quando você vai fazer piadinhas, ninguém entende. Quando você quer dar aquele trabalho mais elaborado, eles olham, pra que isso? Você tem aquele choque, sabe? Então eu tava muito ansiosa pra voltar pra minha cultura e poder ver se ainda se perdeu isso. E não, cara, eu tô na sala de aula já faz 4 meses e assim, é um prazer fazer aquilo. Só que aí eu tô naquela questão, qual das duas? Eu amo as duas. Eu amo realmente as duas. E eu sou muito boa no que eu faço. Modéstia à parte, eu sou muito boa no que eu faço. Então, independente do que eu faço, eu sei que eu vou fazer muito bem. Só que a área da terapia, eu consigo ajudar adultos doentes a serem saudáveis. Adultos saudáveis criam crianças saudáveis. Crianças saudáveis evoluem para o mundo em evolução. Exato. É a próxima geração, A né? próxima Salvando geração. as próximas Tá? gerações. Então, eu educo ali adolescente. Ah, mas você atende adolescentes? Não, eu só atendo adultos. Porque não adianta eu atender o adolescente, ele entender quem ele é, mas ele ser obrigado a obedecer um pai, por questões que a gente não precisa nem falar aqui, e aquele pai não ter aquele mesmo conhecimento. Então, eu só atendo pais, adultos. Porque o adulto precisa entender a diferença da vida dele com uma terapia. Inclusive, todo ser humano precisa de terapia. Seja TRG, seja terapia com psicólogos em... Esqueci como é que fala agora. Terapia convencional, o que quer que seja. Todo ser humano precisa. Tá? A gente tem aquele... Sou bom o suficiente, já tenho Cristo. Aí vem os cristãos. Já tenho Cristo no meu coração, mas Cristo não faz por você o que você tem que fazer. Tem que fazer a sua parte. E se Cristo já deu habilidade para o ser humano estudar e desenvolver, é porque ele quer que você use isso a seu favor. Tá aí, né? Tá aí. Uma coisa que realmente a gente precisa entender. Cristo é bom, Cristo é tudo. Só que ele não pode ser o tudo na sua vida enquanto você simplesmente derrama no outro o que você tem. E não está transbordando. Aqui a questão é transbordar, né? Jesus transbordou, né? Sim. Quando a gente olha para a vida dele... É verdade. Dá até inspiração, né? Dá. Bruna, uma coisa interessante que você comentou aqui é a questão da terapia, né? Qual que é a diferença da terapia para o atendimento com psicólogo? Existe essa diferença? Sim, com certeza. E as pessoas às vezes não sabem. Eu achava que era só um nome diferente, mas que tinha a ver, era um psicólogo que faz a terapia. É isso ou não? Não. Não, né? O psicólogo, assim como o professor, assim como o engenheiro, ele passa um tempo ali na universidade aprendendo não só as questões terapêuticas, como todas as regras que o governo pede, tá? O terapeuta, ele foca mais no atendimento.
ele foca muito mais nas linhagens em que ele vai seguir, tá? Ele foca muito mais nas técnicas que ele vai utilizar. Então, o terapeuta, ele vai primeiro escolher a técnica que ele vai seguir e ele vai estudar e aplicar aquela técnica única e exclusivamente. O psicólogo, ele já consegue abarcar muito mais. Gente, o psicólogo, ele é a pessoa formada para... É ele que te dá a receita, ele... Não, perdão, o psicólogo não te dá receita, é o psiquiatra, tá? É o psicólogo que te faz encaminhamento, que pode te dar laudo ou coisas do tipo. O terapeuta não tem essa função. O terapeuta aplica as técnicas dele para desenvolver o ser humano. E quem que é a pessoa que pode procurar um terapeuta? No seu caso, você falou que são só os adultos, mas a partir de quantos anos? Quais são as dificuldades que o ser humano tem, que ele vai te procurar e vai ser atendido? Uhum. Terapia para todos, desde criança até idade adulta, tá? Terapia é para todos. Agora, depende do que você está procurando, tá? Por exemplo, você tem a terapia ocupacional. Pessoas que têm, às vezes, um TDAH, pessoas que têm Opa! autismo ou dessas linhas aí, elas precisam de algo ocupacional. Então, você vai procurar um terapeuta ocupacional. Eu não sou ocupacional. Eu sou terapeuta integrativa comportamental. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho no seu inconsciente, trazendo os seus traumas de infância, trazendo os seus conflitos internos para o seu consciente. Porque a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não conhece. Então, quando você sabe quais são os conflitos que você tem a possibilidade de escolher, decidir resolver aquilo e ser diferente. Agora, enquanto você não resolve aquilo, você só vai repetir padrão. Você sabia disso? Até 8 anos a gente vive. Depois dos 8, a gente só repete padrão. Caramba, hein? Uhum. Que bacana, que legal. E para entrar em contato com você, para ter uma avaliação, para fazer a terapia, aonde que as pessoas podem te achar, te encontrar? Uhum. Hoje você está ainda dividida em 2 áreas, né? A sala de aula e também a terapia, mas eu acredito que você está indo por Mais a esse terapia. caminho da terapia, né? Uhum. Então fala pra gente aqui. Hoje nós temos o Instagram, né? Sou Bruna Queiroz, e tem o site também, www.brunaqueiroz.com, onde ali eu tenho tanto a terapia quanto a questão do professorado, e tem uma aba de missão onde mostra ali um pouco das missões em que eu já desenvolvi também. Bacana, Então, nós legal. temos ali tem os pacotes, as avaliações, que são muito boas, modéstia à Show. E é parte. presencial? Ou Não, eu faço online. faz online? Uhum. Essa questão do online e o presencial, existe muita diferença, Bruna? Porque, assim, tem pessoas que nem nós estamos 2023 indo para 2024 já, e a tecnologia ela avança demais. Muito. Absurdamente, velocidade da luz, quase. Só que, assim, eu gosto do livro. Eu gosto do papel, de pegar, de Uhum. ver, de escrever. Agora, a questão, assim, estudo. Eu já não tenho a mesma paciência que do passado. Eu me formei em publicidade, 4 anos, pegando trem, metrô, indo para a Liberdade e tal. Hoje eu já falo, não, tem que ser online. Não dá. Tem que ser online. Não dá É para porque a você. vida se tornou muito imediatista, né? A Aham. gente tem uma vida muito rápida hoje, muito veloz. Então, pegar esse processo de ter que pegar um meio de transporte, ir até um lugar, Nossa. cara, quantas coisas você não faz nesse período? Uhum. Tá? Então, nós nos tornamos imediatistas. Então, essa questão já faz parte da nossa geração. Tanto que se você vê uma criança que nasce hoje, gente, primeiro, a criança já nasce com o olho aberto, já mexendo no celular e já te ensinando como entrar no Instagram. Dá um sorriso já. Ele dá um assim. sorriso pra tirar uma Antigamente selfie. a criança já nascia cansada, assim, né? Com sono, só queria dormir. Hoje não, já Não, é durava elétrico. 8 dias. Na minha época, olha, gente, tô denunciando a idade, né? Na minha época, com 38 anos, É. eram 8 dias para abrir os olhos. Hoje não. Então, hoje a criança já nasce já, É, cadê com o os Instagram? olhão. Selfie! Cadê, Entendeu? cadê minha página? Eu Cadê tenho minha uma página? Exatamente, tá? Então, assim, do online para o presencial, óbvio que tem ali as suas diferenças, tá? Uhum. Até porque no presencial eu posso te tocar, você é um cara que gosta um pouco mais disso. Eu posso tocar, eu posso falar olhando nos olhos, eu posso, sabe, ver a sua expressão corporal. O online limita um pouco nessa parte, tá? Por isso que quando eu trabalho, eu sempre começo com análise corporal nessa terapia. Por quê? Na análise corporal, eu vou ver todas as partes do seu corpo e eu já vou fazer ali um gráfico de quem que você é. Uhum. Tá? Então, já tendo em mãos esse gráfico, opa, eu já sei que as suas expressões não estão por acaso. Então, aí, a partir da cintura para cima, eu já consigo avaliar você online tranquilamente. Agora, se não tem uma câmera, eu já não consigo. Às vezes, o cliente está muito próximo, eu peço para afastar, porque eu preciso ver essas expressões para poder avaliar na minha terapia, tá? Então, atrapalha? Eu acredito que não, porque quando você trabalha online, você tem uma
uma liberdade geográfica muito grande, né? E a possibilidade de atender mais pessoas também, no meu Uhum. caso. Mas aí, hoje você só atende online ou atende também presencial? Hoje eu só atendo online. Online, né? Justamente porque eu sou multitarefas, então Mateusão, será que a gente já foi avaliado aqui durante Já fomos, né, cara? já foram. Se o Mesaque estivesse aqui, Matheus iria estar muito triste, porque você tem que conhecer o Mesaque pessoalmente. A gente gravou um podcast, vou abrir um parênteses aqui. A gente gravou um podcast aqui com o Dr. Maurílio. Ele fala sobre ansiedade, né? Foi muito legal o bate-papo. E o Mesaque é um cara, ele é um cara muito pra cima, muito elétrico. Acho que você conversou com ele um pouco. E eu falo assim pra ele, Mesaque, você é muito inteligente. Só que você começa a falar uma coisa, aí você já tá pensando em outra, já respondeu outra coisa e achou que falou tal coisa e não falou. E muitas vezes a gente se perde. Aí eu lembro que ele tava aqui, a gente tava conversando sobre ansiedade, depressão, não sei o que. E o doutor falou, então, ó, você ó, tomando um café com açúcar? Não, ixi. Aí o Mesaque aqui, ó. Aí não sei o que, doutor, é que eu tomo Coca Zero. Coca Zero pra sua saúde. Mesaque saiu daqui murcho. Eu falei, Mesaque, ele te ajudou, é pra você enxergar o outro lado. Fala aí, Mesaque, é só você, ó, não toma mais café, não faz mais isso. Então, aí eu vou pegar um ponto interessante, porque a ansiedade, quando ela começou em você, hoje na linha terapêutica, eu entendo que a ansiedade, ela começou por causa de uma criança que não foi protegida quando precisava ser. Então, ela precisou estar alerta, esperando. E ela lembra que eu falei até 8 anos você vive, depois dos 8 anos você repete padrão. Então ela aprendeu aquele padrão e ela já começa a ficar pilhada. E aí sim, a alimentação, ela influencia muito, porque ela é o gatilho para que muitos desses conflitos sejam liberados em você, tá? Agora, olha a diferença. Eu entendi o porquê que eu liberei isso. Eu agora tenho uma escolha. Toda vez que esse medo vier, toda vez que eu tiver essa consciência, opa, eu já sei o porquê, eu não preciso mais disso. Então, olha, aí vem, cara, voltando para o conceito religioso, a Bíblia fala que nós temos que ter um evangelho racional, lógico, razão. Quando eu não entendo quem eu sou, quem me domina? Somente as minhas emoções. E uma vez que eu estou na emoção, eu perco o poder da razão. Agora, quando eu entendo quem eu sou, eu domino o que vai me dominar. Uau. Aí vem a questão do domínio próprio. Sim. Que a gente conhece bem na nossa religião, que fala bastante sobre isso. Então, olha a importância de você se autoconhecer. Autoconhecimento é a chave do sucesso. E depois da pandemia que nós passamos, a tendência é que cada um busque se conhecer mais ainda. É isso aí. O número de depressão tem aumentado absurdamente, né, depois da pandemia. E eu nem estava no Brasil, hein? Sim, muito, 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 muito. As pessoas começaram a se isolar mais, né? A não ter o contato. E acham que gostam. Eu gosto disso. Seu corpo não me diz isso. É diferente, né? Eu acho que depois da pandemia foi foi um divisor de águas, né? De novo, nessa questão assim. Hoje eu vejo as pessoas que trabalham de CLT. Todo dia tem que ir trabalhar. Não, tem que ser o sistema híbrido, e vai 2 vezes, vai não sei o quê. Por um lado é bom, né? Para os dois. Eu vejo a questão assim de custo para a empresa e custo para a pessoa, porque assim, às vezes a pessoa vai trabalhar, ela gasta 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar, e já são 4. Aí entra naquele assunto que a gente estava comentando. O que a pessoa faz nessas 4 horas? Ela consegue otimizar o seu tempo? Que é um negócio que eu tenho um vídeo que eu assisto no YouTube que fala disso, de você otimizar o seu tempo. O que você faz durante você estar nesse processo? Tô lendo um livro, eu tô fazendo outra coisa, eu tô adiantando outro serviço e tal. A internet ajuda muito hoje, né? Exato. E aí eu vejo que isso, por um lado, é bom, mas você acaba perdendo o contato com as pessoas, né? Antes da pandemia, a igreja, ela vivia cheia, pode-se dizer, né? Passou a pandemia, que começou os cultos online e coisa e tal, o pessoal, não vou pra igreja hoje não, vou assistir de casa. Deu uma chuvinha, opa, melhor ficar por aqui embaixo das cobertas. Vou procurar aqui aonde que tá passando o culto online, aí a pessoa vai. Só que aí a pessoa às vezes acaba achando que tá fazendo correto, mas ela acaba se perdendo, porque às vezes ela tá em casa, ela não tá naquele foco. E isso tô falando a questão do culto só, né? A pessoa tá lá, vou fazer outra coisa aqui, aí vai, tal, não tá focado na questão da Bíblia, da palavra. Então eu vejo muito isso, assim, tipo dessa... faz bem você tá
longe, mas ao mesmo tempo faz mal, porque você acaba se isolando e não tendo contato com as pessoas. E isso é importante também dentro da igreja, Ser humano é dentro, relacional. exato, dentro da igreja, dentro do processo de trabalho, em todas as áreas, né? Sim, o relacionamento faz parte da vida do ser humano. E, assim, ao mesmo tempo que o relacionamento é fundamental para a autoestima, né? Ele também tem sido ali um gatilho tremendo para baixa autoestima, né? Sim. Porque as pessoas hoje já não medem o que elas falam, falam o que elas querem, mas não querem ouvir, né? Muitas vezes. E isso acaba depreciando a imagem do outro, que já tem ali os seus conflitos internos, que já não acha que merece. E aí, quantas pessoas. Assim, eu trabalho com adolescentes também na escola. Se noção de quantos adolescentes às vezes estão ali cabisbaixos, você vai perguntar, fulano de tal falou isso. Acabou com o dia da pessoa uma palavra. E às Uhum. vezes o outro nem teve intenção. E aí vem, mas por que aquilo bateu tanto? Pera, gente, vamos começar a tratar isso, vamos começar a olhar para essa questão interna. Principalmente você que é pai, muitas vezes, deixa o seu filho ter um acompanhamento psicológico, terapêutico. Por quê? Para que isso não afete a ponto de levá-lo a ter uma depressão ou doenças piores. Porque aí vai desencadeando, né? Um dos cursos que eu fiz sobre psicossomática, eu aprendi uma coisa muito interessante, só que é loucura falar isso hoje, mas eu vou falar. Fale, Não fale. existe doença. Pesado. Pesado. Hum. O que existe são emoções não geridas corretamente. Boa. É uma outra visão. É uma outra visão. E se você percebe, todas as doenças se desencadeiam por um problema emocional. E Sim. desde que eu comecei a estudar isso, cada pessoa doente que eu vejo, eu já falo, tá com problema com tal? Tô! Hum. Então, seu corpo precisou. Hoje eu entendo que não só a doença, como o excesso de peso, eles têm funções no corpo do ser humano. Enquanto você precisar daquela função, aquela doença não vai sair, aquela gordurinha não vai sair. Isso é forte. Sim. Só que a gente não está numa sociedade que ainda está preparada Preparado para para isso. isso. Exatamente. Paty, dentro da sua área aí de terapia, né? Dos atendimentos e tal. E aí vamos linkar um pouquinho. A gente vai falar ainda do seu livro também, que tá para lançar aí. Tá né? para lançar. Vamos ter aí, tipo, várias parte 1, 2, 3, 4. Aí vai Espero. ser a sua história lá como Sim. na missão, né? Como missionária e Sim, voluntária. Mas ligando uma coisa com a outra, que eu acho que é algo que você vai tá trabalhando com isso e vai fazer muito sentido. Uhum. O autocuidado com o missionário, Paty, não, desculpa. Ele falou Bruna, Paty, eu falei, mas falei. será que ele falou comigo mesmo? É o meu TDAH. é tipo o Mesaque, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ok. Bruna. O autocuidado com o missionário. Porque isso, você no começo estava falando aqui, muitas vezes as pessoas entram em um grupo, entram em um segmento para guardar, para esconder, ou para esquecer de algo que está lhe fazendo mal. Uhum. E aí acaba entrando em outros grupinhos, né? Sim. Como identificar isso no missionário, ele mesmo se identificar, o que fazer, esse autocuidado, Tá. Bruna? É muito interessante essa pergunta, porque a gente vive num mundo de modinha. Uhum. Fulano foi, eu vou também. O mundo dos influencers, né? Tal influencer foi, eu vou também. E a gente às vezes não entende o porquê a gente tá ali muitas vezes. E um outro jargão que eu ouço muito é aquele, eu preciso ir para me salvar. A missão vai me salvar. E aí a pessoa fica ali presa a um jargão e faz daquilo parte da vida dela. E aí vai, às vezes, desculpa, a missão é horrível. Porque, gente, para quem gosta de fazer missão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é esse mar de rosas que pregam. Não. Tá? Você vê aquela foto, aquele vídeo curtinho que você vê ali, é o esforço muitas vezes de anos de trabalho para 2, 3 minutos de gravação ou mesmo uma foto. Tá? Então a gente aí vamos pregar aí que vai todo mundo fazer missão que vai mudar a vida. Vai mudar a vida, cara. Imagina, você tá aqui no conforto da sua casa, você tá na sua cama bonitinha, você vai pro lugar que não tem água, tem que tomar banho no rio, você não tem comida todos os dias, você não pode escolher onde você vai comer, é aquilo, pronto, acabou. Isso vai chocar, isso vai mudar a nossa sociedade. Uhum. Só que aí o que acontece? Primeiro ponto, a gente vai despreparado para a missão. O missionário, ele não está sendo preparado corretamente, ele cai num campo de gaiato, literalmente, para querer fazer a diferença na vida do outro. Segundo, eu já disse para você aqui, a gente não tem um autocuidado com a gente mesmo, então a gente acaba fugindo das coisas. A gente cai na missão como uma fuga.
uma fuga talvez do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, daquela decisão que eu não quero tomar, eu fico empurrando com a barriga. Então, quando eu vou para essa fuga, percebe que já tem algo errado lá atrás? Uhum. E aí, quanto mais eu fujo e não resolvo, eu vou... É a famosa bola de neve, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí o missionário fica muito tempo ali, o campo exige muito dele. Por quê? Você está indo para um lugar onde as pessoas não têm o conhecimento que você tem. Logo, todo mundo cai em cima de você como, você é a minha esperança, você é isso. E aí você acaba sendo sugado. Sanguessuga. Era um termo que eu usava muito enquanto eu morava na África. São sanguessugas, sabe? Você é aquela pessoa que tá todo mundo te sugando de todos os lados. E quando você quer respirar, não tem como, porque tá todo mundo te sugando. Então, nesse momento, a gente percebe que o missionário, ele cai muito. E aí ele não tem um psicólogo para poder ajudar, não tem um terapeuta com ferramentas ali, não tem muitas vezes um pastor para quem ligar. Vai ligar. Mas ele liga para minha namorada, para mãe. Cara, se ela não tá lá, não vai entender, me desculpa. Não vai entender. Sabe por quê, Jefferson? A sua dor só você entende. Sim. Eu não posso falar, suponhamos que tenhamos perdido os pais. Você perdeu seu pai, eu perdi o meu. Você vai falar, nossa, eu vou falar pra você, eu sei o que você tá passando. Não sei! Sabe por quê? Você é diferente de mim, Sim. cara. Então você sabe o que você tá passando. Então, hoje eu entendo que empatia não é você se colocar no lugar do outro, até porque não tem como. Não dá, né? Não tem, você é diferente do outro. Empatia é você respeitar o momento que o outro está passando, sem críticas, permitir que ele passe por aquilo com conforto ao seu lado. Isso é o significado real de empatia. Então, o missionário, ele cai ali, ele tá totalmente despreparado, totalmente descuidado, e ele volta, e aí já colocam para colocar nos holofotes do cara. A primeira coisa, ele volta, ele precisa de cuidado. Só o amor da família basta. Não, porque a família não vai entender exatamente o que ele está pensando. Para isso que a gente estuda tanto, para isso que um psicólogo passa 5 anos, para isso que um terapeuta passa 2, 3 anos estudando aquilo, para entender como a sua mente vai reagir a certos estímulos. E aí, por exemplo, eu vejo uma pessoa cabisbaixa ou início de uma depressão, vamos aplicar esse estímulo aqui para ver se vai. Agora, as pessoas não querem, por preconceito, procurar esse tipo de ajuda, querem achar que são... a gente tem na linguagem missionária, né, a síndrome do cavaleiro branco. Já ouviu falar nela? Não. A síndrome do cavaleiro branco, Jefferson, é aquele momento em que você não costuma fazer nada, mas aí quando você faz, você precisa postar fotos. Ajudei 10 mendigos ali na rua. Opa, pera um pouquinho. Deixa eu tirar uma foto aqui e vou passar nas redes sociais. Fiz a diferença no mundo. Isso chama-se a síndrome do cavaleiro branco, tá? Então as pessoas acham que com a síndrome do cavaleiro branco elas vão se curar. E não tem como isso. E aí quando eu comecei como terapeuta, por que eu fui direto para os missionários? Porque, cara, eu passei 6 anos na missão. Desculpa, gente, mas eu tenho muitos amigos psicólogos, terapeutas, ninguém me ofereceu terapia. Eu tenho muitos pastores que me acompanhavam. Um deles apenas me ligou enquanto eu estava em momentos difíceis. Eu tive momentos ali que não tinha nenhum brasileiro do meu lado. Você tem noção do que é você morar num país que não fala a sua língua? Todo mundo te sugando. Tem horas que você só quer falar a sua língua. E nem a internet funciona. Eu não tive. Nesse momento, eu parei e falei, cara, se eu não tive, muitos outros também não têm. Então, deixa eu tentar ser essa pontinha de esperança. E as pessoas não sabem, porque eu não estou aqui para fazer a síndrome do cavaleiro branco na minha vida. Uhum. Eu entendi que ele precisava do meu apoio porque eu já passei por aquilo. E ninguém melhor do que aquele que já passou pelo que você está passando pode entender um pouquinho do que está acontecendo com você. E aí, naquele momento que eu comecei a atender missionários, eu vi que tinha uma esperança ali. Muitos deles estavam totalmente perdidos. Por que você está na missão? Quero fazer a diferença para Deus. Aí você vai fazendo perguntas. A pessoa, porque eu não sei o que fazer da vida. E aí termina, assim, o pacote terapêutico, vamos dizer assim. Ela, caraca, eu tenho muitas opções. Porque ela estava numa depressão que não é configurado como depressão, numa baixa autoestima tão alta, num julgamento, não preciso fazer para Deus. Igual Martim Lutero, né, que subiu ali as escadas todo se chicotando. A gente quer fazer a mesma coisa. A gente não faz isso fisicamente, mas a gente está fazendo psicologicamente. A gente está se martirizando dia após dia em nome de um evangelho, e quando você vai para a Bíblia, não é isso que o próprio Deus pediu de você. Primeiro, nós somos filhos de um rei que é dono dos céus e da terra. Dono de todo ouro e de toda prata. Por que ainda vivemos como mendigo? Posso te falar uma sacada que eu tive? Durante 6 anos eu estive ali, durante 4 anos eu estive no vilarejo, em específico. E para que o evangelho chegasse, para que a gente conseguisse entrar no evangelho, nós ajudávamos as comunidades. Então, eles não tinham água. Então, se uma comunidade não tem água, se você quer entrar ali, qual a primeira coisa que você tem que levar para eles? Água.
Então comecei as campanhas para construir poços artesanais. E, cara, de lá, você não tem noção. Um dos poços demorou 6 meses para a gente conseguir a arrecadação. Caramba. No outro, já estávamos há 3 meses e meio ali, eu tentando, todo dia indo. Chegou um cara de uma certa denominação, que são ricos, tem dinheiro, olhou, eu ali há 3 meses, ó, tentando. E, gente, por favor, gente, manda dinheiro. Por favor, a gente quer construir um poço ali e tal. E nada do dinheiro vir. E aí o cara chegou num dia, isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira, todas as máquinas estavam lá para fazer o poço. Uau. E eu fui lá, porque eu trabalhava ali. Ele virou para mim e falou uma coisa que aquilo, Jefferson, aquilo bateu. Foi pior que faca de 2 gumes. Ele falou assim: "Você é cristã, né?" Eu falei: "Sou." Ele: "O meu Deus faz. O seu não tem poder para isso." Caramba. A lágrima escorreu na hora. Foi inevitável. Aí você fala assim: você poderia ter respondido isso, aquilo. Cara, você já tá num ambiente que não é proporcional para você. Você já tá ali sendo sugada por todos. Psicológico abalado. Aí você acredita num Deus poderoso e aí você vê uma pessoa que não tem a mesma fé que você falando um negócio desse. Como é que você se sentiria, Jefferson? Na hora você não tem uma reação, mas eu pensando aqui, ó, agora, Uhum. fora do contexto, Uhum. o meu Deus fez o seu Deus fazer. Isso, Né? isso é lindo. Então, isso é lindo. Mas qual foi a mensagem que ficou? É que o nosso é fraco, que o nosso não atende. Aquele dia, Jefferson, virou assim uma chave na minha cabeça. Eu voltei para casa, eu chorei horrores. Falei: Senhor, isso está errado. Se a tua palavra diz que nós somos bênção, nós precisamos de dinheiro para isso. E é humilhante. Eu, uma pessoa que já estava ali com 30 e poucos anos, sempre me autossustentei, tinha uma vida muito boa, deixei tudo para ir para lá, para ficar mendigando para as pessoas enviarem dinheiro para construir um poço para o outro. Mas que Deus é esse que eu estou representando? Aquela hora eu falei: eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E aí foi juntando, né? Aí você vai percebendo pela nossa conversa que não foi só um ponto que me fez sair dali do Benin. Uhum. Né? Foram várias coisas, muitas coisas foram acontecendo e foram somando. O copo foi enchendo a ponto de falar: não aguento mais. E aí foi um momento que eu falei: cara, eu preciso fazer algo. E hoje eu quero fazer essa diferença. Eu quero fazer os missionários entenderem que a preparação ela é fundamental para que eu chegue num lugar e faça. Por exemplo, a gente vamos falar aqui um país aleatório, Líbano, tá? Primeiro, o missionário precisa entender qual é a necessidade real do Líbano. E hoje nós temos tecnologia suficiente para nem precisar estar lá e saber o que eles precisam, sabe? O que eles precisam? O que eu posso levar para ser uma bênção? Quanto tempo eu vou ficar? Tenho intenção de estender? Ok, mas onde eu quero focar? Que Deus eu quero mostrar? Porque é fácil, Jefferson, você chegar numa pessoa que está financeiramente abaixo de você, psicologicamente, questão de educação, sempre abaixo de você, e falar do seu Deus. Porque ela já vai olhar para você, ela vai falar: nossa, se eu for o que ele é, já tá bom. Agora, olha para uma pessoa que é superior a você em tudo e vai falar do seu Deus. Como é que você vai se sentir? Percebe? Então a gente precisa virar essa chavinha na cabeça que, cara, a gente não tá honrando o nome do Deus que nós estamos levando. Nós não estamos honrando, porque nós estamos... Acho que falta muito o preparo, né? São pessoas despreparadas. Fundamental. Infelizmente. O preparo, mas aí vem outro ponto. A religiosidade. Religiosidade. Esse é o ponto principal. Porque a hora que eu entendo quem ele é e quem eu sou nas mãos dele, cara, tudo muda. E isso é o autoconhecimento também, de você buscar. Não é fácil, né, Bruna? Não é fácil. São processos que você tem que passar. Você estava falando aqui sobre a questão das vezes, essa parte psicológica da pessoa ir para o voluntariado ou ir para uma outra coisa, né? E aí, tipo, que você falou assim, a pessoa vai porque a pessoa acha que vai ser salva por Deus, né? E aí me veio na mente assim, que tipo, Deus não é um Deus de barganha. Se você vai para a missão, é aquilo que a gente falou no começo, que tem que ser um estilo de vida seu. Aquilo fazer sentido para você. Eu vejo muito assim, ó, não que eu tenho muito, mas eu tenho aquilo que para mim é o suficiente. Então eu vejo a missão, o voluntariado, de você fazer pelo próximo o que você pode, o que você tem, e ser grato para fazer para o próximo, né? E aí, às vezes, a pessoa pega e fala: mas eu quero ir para outro estado, para outro país, mas às vezes isso é muito ego, não é mesmo a missão em si.
Sim. Porque às vezes você pode ser um missionário, Bruna, onde você mora, na sua região, pros seus vizinhos, no seu trabalho, E né? outra, Então, você não vai ser lá fora o que você não é aqui não é dentro. aqui dentro. Começa na sua casa. É. E aí a pessoa vai, se frustra. Que nem eu fui pra Amazônia, né? Passei 12 dias lá. Mas é um negócio que eu já gosto. Já faz parte da minha vida. Então, na minha cabeça, a minha meta de 2022 para 2023 era participar de uma missão. Fora da E minha como zona você de se sentiu conforto. depois da missão? Em uma palavra, eu resumo como foi algo surreal. Uhum. E o que mudou na sua Aquilo vida? mudou no meu dia a dia, eu parar de reclamar mais. Você percebe a importância? Percebo. Quando você começa. E você não foi lá só para doar, você foi para transbordar. Porque Aham. lembra, quando você olha para alguém que é inferior a você, você se sente. Opa, aqui eu posso. Aqui eu posso. E aí você começa a se limitar na sua missão, porque com o outro você não pode. Só que quando você entende a missão, você vai. Qual foi a palavra que você usou? Surreal. Foi surreal. As pessoas estão vivendo vidas sem razão nenhuma. Elas perderam o sentido de falar que foi surreal. Quando você tiver os seus filhos, você vai falar, cara, vai fazer. E eu sempre falo, gente, você quer formar um ser humano? Põe ele para ser o comportor ou missionário. Comportou, nunca fui. Põe para ser comportor ou missionário. Sabe por quê? Ele vai entender, primeiro, ele vai começar a agradecer pelo que ele tem. Ele vai começar a entender o que é surreal na vida dele. É. Você foi transformado porque você foi lá, criou uma expectativa que não foi atendida, se frustrou. Na hora que você se frustrou, você olhou para você mesmo. Pera um pouquinho. Não é só isso que tá me frustrando. Tem outras coisas. E eu tenho certeza que estar ali virou várias chaves na sua vida. Foi um pedacinho do seu autoconhecimento. Sim. Várias chaves mudaram e eu tenho certeza que você se tornou um ser humano melhor. Um ser humano mais consciente, Uhum. um ser humano mais grato, um ser humano mais humano. Sim. Entende? Então, todos deveriam passar por isso. Só que o que acontece? A gente está pagando um preço muito alto para passar por isso. A gente só está indo porque a gente está em desespero. Nunca viveu nada surreal. Não tem algo planejado, não tem algo... É isso que eu quero, qual que é a missão, qual que é meu foco, qual é o meu objetivo. Exato. Só vai. Exato, só vai. E tem muito isso, né? No dia a dia, só vai. Só vai. Só vai. Deixa a vida me levar. Então, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Ó, e você percebe que o voluntariado faz parte da sua vida? Eu vou te contar uma experiência que eu vivi lá. Bruna, eu não gosto de suar. Não gosto. Eu não gosto. Lá era 3 horas da manhã, era um calor abafado, era 36, 37 graus, logo cedo, logo de madrugada. Aí o Fernando, que é o coordenador lá geral, um dos coordenadores aqui de São Paulo, eu falava assim pra ele, né? Eu cheguei lá, já foi pra Manaus? Não, nunca fui. Quente. Se foi igual no Benin, quente. nós chegamos a ter 50 graus. Não, então não era tudo isso, não. Então tá tranquilo, Manaus. Quando eu voltei, eu falava com o pessoal, assim, meus amigos, minha família, né? Meus pais falavam assim, nossa, tá calor lá, hein? Tá quente hoje. Eu falei, quente tá em Manaus. Aqui tá tranquilo. Aqui não tá calor. Então, tipo, aí eu percebo a questão de gostar disso, porque lá eu conversava com o Fernando e tal, falou, Fernando, lá vai ter lugar para tomar um banho? Aí ele pegou e falou assim, cara, você não vai vencer o calor. Você não vai vencer o calor aqui. Então, assim, se acostuma com ele. Se acostuma com ele. Aí tá. Aí o que eu fazia, Bruna? Tinha o culto de manhã cedo para passar as informações. Era 5h30, 6 horas. Eu acordava às 5 horas, tomava banho de manhã cedo. Já tava suado. Tomava banho. Aí tinha o culto. Eu sei bem o que é isso. Tinha o culto, tinha o café da manhã. Antes de sair, era o segundo banho. Já tomava outro. Só que assim, já tomava banho com a roupa que eu ia passar o dia. Isso de ficar trocando, coisa e tal, já desisti. Pra quê? Não, já desisti. Aí foi. 2. A gente fazia as atividades da manhã, voltava para almoçar, chegava, banho. 3. Aí tinha lá o tempo de almoço, descansa um pouquinho, voltava para a atividade da tarde. 4. Aí ia para as atividades, quando voltava, o 5º. Aí tomava o café, a janta à noite, ia para o culto. Quando voltava, o 6º. Era 6 banhos por dia. E aí, quando eu voltei pensando sobre tudo o que aconteceu lá. E aí eu falei assim, cara, eu não suporto o calor, mas eu volto para lá.
porque para mim foi bom. Apesar do calor de não ter vencido ele, para mim faz sentido eu estar lá, Mas eu olha, eu ajudar. quero pegar uma coisa que você falou agora. Embora o calor ter sido muito, eu não ter vencido, eu, né, não Uhum, conseguiu, você venceu uma barreira que você tinha. sim. E aí vem, você percebe que o ser humano, ele é movido, como é que eu vou explicar isso? Ele é movido a incentivos, Uhum, tá? Ele precisa transpassar barreiras para se sentir vivo. sim. E hoje em dia, falando agora da nossa localidade aqui, você sair de casa às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, passar ali 2 horas no transporte, trabalhar o dia inteiro na mesma coisa, voltar para casa por mais 2 horas, já não te dá mais esse estou transpassando barreiras. E aí me perdoe, agora vai vir uma crítica muito pesada. Você vê as pessoas se contentam em chegar nas suas casas, ligar a televisão em uma emissora muito, muito conhecida e ficar ali simplesmente divagando em mensagens que não te agregam a nada, em histórias dos outros, e você deixa de ter a sua própria história e deixa de passar as suas próprias barreiras. Aí você imagina por que que a gente hoje perdeu o senso da missão que nascemos com ele. É. Por quê? A gente não se desafia mais a fazer o diferente. Você disse, eu me planejei. Eu planejei e esse ano tá lá. Cara, você já tinha. Olha só, você colocou as suas metas. Agora falando agora um pouquinho como coach, né? Você já colocou ali as suas metas, percebe? Aham. E você agora teve estímulo para passar uma por uma. As pessoas não têm mais metas de vida. Cara, você sabe qual foi a pior coisa que aconteceu enquanto eu atendia os missionários? Hum. Qual é o seu sonho? As pessoas não têm mais sonhos. As pessoas olhavam, eu não sei. Vamos lá, vamos sonhar. Ah, não, mas aí a pessoa falava um sonho que não era o sonho dela, era o sonho do pai. Era o sonho da mãe. Eu não, mas o que você quer? Até o ponto que, eu queria fazer, por que você não faz? Aí era assim, ó, tipo, Aí a pessoa já ia murchando. Porque se eu fizer, tem isso, 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 Se isso. preocupa muito com o outro, né? Deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro. E tem um mentor que eu tenho que é maravilhoso, que diz assim, quem vive 2 vidas não vive nenhuma. Você não vive nem a sua nem a do outro. E quando você quer viver a vida do outro, você deixa De viver a sua. literalmente de viver a sua. É isso que a gente tem hoje, cara. É isso. Aí a gente chega, por exemplo, ao invés de ser. Percebe como essa conversa tá indo para um rumo que, cara, eu poderia ser muito mais. Só que eu não tô preparada, aí eu chego no continente africano, por exemplo, e ao invés de ser bênção, eu sou maldição. Eu vou lá para literalmente dar. Aqui vem outro ponto da missão que isso é extremamente importante falar, cara. Dar não ajuda em nada. Aquele momento você trouxe alegria. E o amanhã, o que ela vai comer? E o depois, o que você ensinou com isso para ela? Jefferson, eu vivi numa cultura que ela só esperava receber. Não faziam nada. Eu tinha uma raiva que todo dia eu tava lá, levantava, eu corria, ia fazer as coisas e eu falava, vai fazer. Você já não foi fazer? Já tá fazendo? Não, fulano vai chegar daqui 2 meses e vai Ai. trazer pra gente. Zona Mas de o porquê conforto. que isso acontece? Porque nós mesmos acostumamos as pessoas a serem isso. assim. A gente chega lá e doa tudo, vamos dar tudo. Dá de um lado, dá do outro. A pessoa se acostuma. Aí depois eu venho e falo, é tudo preguiçoso. Não, você formou deixou. preguiçoso. Isso que você falou, Bruno, é muito interessante, porque a gente acaba fazendo um trabalho também aqui na nossa região, né? E aí você procura atender a necessidade da pessoa e é muito pontual, é muito naquele momento. E aí, assim, você acaba vendo muitos moradores de rua. Aí tá. Antigamente a gente saía do culto no sábado, preparava a marmita, conseguimos várias doações, a gente entregava em média 100 a 120 marmitas por sábado. Uhum. Aí tá. Aí uma vez eu assisti uma pregação onde, eu não lembro quem foi o pastor que falou assim, o que estamos fazendo tá errado. Eu falei, cara, eu id, no meu ponto de vista, id, ajudar quem você Não só consegue você. e tal, não sei o que, papapá. E aí ele pregando e eu pensando, falei, caramba, será que é mesmo isso? Tá errado e tal, não sei o que. E é o que você falou.
Eles acabam ficando na zona de conforto porque assim, não vou trabalhar, não quero trabalhar, vou viver na rua. Eu posso tomar um banho num albergue, posso fazer isso. Chega aqui meio-dia, tem aquele lá, o Jefferson e os amigos vão lá, entrega o almoço. Ah, de noite o João vai lá e me entrega a janta. Ah, aí acaba as coisas, meus higiene pessoal, tem outro grupo lá da Maria que vem e me entrega. Por que que a pessoa vai sair daquele comodismo? Não precisa. Não precisa, porque ela já tem tudo. Ah, não tenho roupa, mas o pessoal vem aqui, ou outro grupo vem e traz roupa, eu posso escolher. Mas, Jefferson, você conhece a diferença entre ajuda e apoio? Tem muita diferença. Fala aqui pra você. Bruna, qual a diferença? Olha só Vamos esse lá. corte. Olha esse corte. Qual a diferença entre ajuda e apoio? Ajuda é quando você faz aquilo que a pessoa não te pediu para fazer. Simplesmente você acha que a pessoa precisa daquilo e você vai e faz, mas em nenhum momento ela pediu porque ela não estava tentando fazer nada. Você faz tudo por ela. O apoio é quando a pessoa está tentando fazer, mas não tem como. E você simplesmente é aquela alavanquinha que faz tum, vai. E ele vai por ele mesmo. O apoio, ele te ajuda a crescer. A ajuda, ela te ajuda a descer. Guarda essas palavras. O apoio te eleva. A ajuda te despenca. Por quê? Quando a pessoa não está tentando fazer nada, tudo que você fizer por ela, ela vai entrar num comodismo. Agora, quando você apoia o que você está tentando fazer pela pessoa, ela pega aquilo como um trampolim de vida e ela sai do outro lado. Uau. Percebe isso? Olha como isso é Diferença. forte. Uhum. E aí tem... Por que que eu ajudei fulano e ele conseguiu se dar bem e eu ajudei ciclano? Por quê? Com certeza, eles usaram aquilo como ajuda, quem não subiu, e quem subiu usou como trampolim, como um apoio. Agora, também depende da forma como foi dado. Daí vem histórias de vida e muitas coisas desse tipo. Só que nós precisamos apoiar mais e não fazer. E quando você... agora vem. Tá preparado? Tô preparado. Quando você começa a apoiar, muitas pessoas vão sair do seu nicho de amigos. E tá tudo bem. Deveria estar tudo bem. Pra mim, hoje tá tudo bem. Mas as pessoas vão Pessoas sentir não. tanta falta que elas não vão querer. Sabe por quê? Quando você começa a apoiar, você é tido como frio, insensível. Só que aquela pessoa que está ajudando, ela está totalmente na emoção. Quando você apoia, você está totalmente na razão. Você sabe que dar aquela comida naquele momento não vai. E aí, quantos foram lá para os moradores de rua e perguntaram o que você está querendo fazer na vida? Eu já conheci, porque eu também fazia, enquanto eu morava no Brasil, eu também tinha esses projetos, e eu gosto muito de conversar com as pessoas, sou muito comunicativa. E eu perguntei para ele assim, por que o senhor está na rua? Ele falou, porque eu quero. Tirou do bolso, cartão de banco, falou, sabe quanto que eu tenho no banco? Falou lá um valor bem alto na época. Ele falou, só que aqui eu não pago nada. Para que eu vou alugar uma casa? Só que eu tava tão mal naquela época que eu não consegui pegar a fita ali. Ele soltou e eu não peguei. Só que quantas pessoas não vivem na mesma situação? Quantas? Tem gente... eu não sei quantos aqui já foram ali no Brás, ali na região do Parque Dom Pedro. Você passa de carro ali, tem um pessoal ali pedindo comida, né? E aí, às vezes, estava no trânsito ali e pediu comida, o cara deu uma marmita bonita, tal. O cara, obrigado, tá com fome? Tô. E a gente ouvindo, tá com fome? Não, tô, obrigado. O cara virou as costas, o cara foi lá, guardou a marmita e voltou pra continuar pedindo. Percebe? Era com fome que ele tava? Não, ele queria dinheiro. Aquela comidinha ficou ali, mas quantas outras marmitas não estavam ali? Porque nós temos, por natureza, ser missionários, lembra? Então, ajudar está no nosso sangue. Por isso que as pessoas vivem pedindo. Existem cidades aqui de São Paulo, se eu não me engano, Indaiatuba é uma delas, lá em Santa Catarina também tem isso, onde tem assim as placas imensas. Não dê esmolas. Aí, se você não dá esmola pra quem tá precisando, o que eles vão falar de você? Pessoa ruim. Pessoa ruim. Nossa, nem é cristão. Opa. Essa hora dá vontade de dar um tapa, assim, faz mais que você. Por quê? Eu sei onde eu quero que a pessoa chegue. Agora, se ela não quer chegar, aí vem o mesmo ponto da salvação, Jefferson. O mesmo ponto da salvação. Nosso Deus, ele é um Deus muito educado. Ele bate na porta. E ele fala, eu posso entrar? Você escolhe, entra. E ele fala assim, se eu entrar, eu vou ceiar com você. Olha a diferença. Ele não fala assim, ei, eu quero entrar para cear com você que vai ser melhor. Não. Ele é educado, você quer.
E te deixa aberto para você aberto. escolher. E a gente não, a gente tá na ajuda, a gente deixa a No pessoa automático. automático. Não sabe qual que é a necessidade de fato, não quer saber. E Não... quando você não tem poder de escolha, você não tem poder de nada. É. E é isso que a gente tem feito muitas vezes com a missão. Então, hoje, por que que muitas pessoas já não me levam mais para pregar ou não me levam mais para falar palestras? Porque é difícil ouvir isso. Se você estivesse montando agora um grupo de missionários e eu chegasse e falasse isso, ia acabar com o seu projeto. Percebe? Por quê? A gente é o bonito, é o id. É o id, vamos tirar fotos, vamos... É o id. E o id não é bem assim. É diferente. O evangelho não é esse mar de rosas que estão plantando. O evangelho hoje para mim é fácil, mas sabe por quê? Porque eu sei quem eu amo e eu sei onde eu quero estar. Por isso ele é fácil para mim. O preço que eu pago pelo evangelho hoje é barato comparado ao que eu vou ter. Mas enquanto eu não tive essa consciência, era tudo a duras penas. E eu me contentava em viver sem geladeira num país de 50 graus, Nossa. em viver sem fogão, em viver sem torneira, sem privada, sem colchão. Eu me contentava com isso. Nossa, a Bruna sabe de cor. A nova Madre Teresa a Madre Bruna de Benim, de Bucumbé, que foi onde eu trabalhei, né? A Madre Bruna de Bucumbé. Olha como é bonito isso. E não deveria ser. Porque quem deveria ter feito isso já fez, que foi Jesus Cristo. Sim. E ele fez para que você e eu tivéssemos acesso ao reino celeste. E por que que a gente ainda vive como mendigos missionários? O foco tá errado. O foco tá errado. O preparo não está tão adequado. O entendimento não está tão adequado. Porque agora volta para aquele verso bíblico que você falou. Estamos amando mais o outro do que a nós mesmos. E tá errado. E tá errado, sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. Uhum. Se tivesse só você no mundo, era você que ele viria salvar. Você é a pessoa mais importante do mundo. E trazendo para os nossos dias de hoje, para quem viaja de avião, as regrinhas que eles passam lá. Exato. Essa é clássica, né? Essa Antes de salvar o seu... a pessoa que está tá ao seu lado, né? Não é coloca nessas as máscaras- palavras, é, né? não. Coloque em você Em primeiro. caso de pressurização, máscaras cairão sobre o seu rosto. Coloque primeiro em você. E depois, e não tá errado. Porque Aí já é um você... conceito bíblico. É, porque como você vai salvar o outro se você tá aqui morrendo, aí você acaba atrapalhando o outro, se atrapalha, não se salva. Eu ouvi um sermão faz uns anos já, de um rapaz que teve um acidente numa lancha e ele estava com a mãe não sabia nadar. E ele, nadador exímio tal, e quando a lancha afundou, ele correu, né? Nadou, né? Não tinha como correr. Ele nadou para poder chegar até a mãe e ele deu uma gravata meio que na mãe para trazê-la. Só que a mãe estava tão desesperada que ela começava. Ele estava começando a se afogar. E ele falou: mãe, eu preciso que você confie. Ele falou umas 3, 4 vezes. E ele viu que ele estava se afogando. Ele disse que ali ele tomou uma decisão muito difícil. Ele falou: mãe, eu vou ter que te deixar, porque senão eu vou morrer. Nossa, hein? E a mãe dele morreu afogada. Ele, o nadador exímio que poderia ter salvado, não pôde salvá-la porque ela não se permitiu por causa do desespero. Entende? Então, o que está acontecendo hoje é isso. Existem pessoas que sabem nadar muito bem, que passaram por experiências que acrescentaram na vida, e quando ela tenta ajudar essas pessoas que estão tentando nadar, porque estão morrendo, na verdade, elas não permitem. E aí, elas vão morrer. Exato. Aí fica já aqui o apelo para você, né? Pois é. Apelo para você que quer fazer missão, para você que quer fazer a diferença. Você veio ao mundo para ser a diferença. Faça isso de forma coerente. Faça isso preparado. E o resultado que você vai ter vai ser muito maior do que aquelas fotos que você tem postado para dizer que você fez algo na sua vida. E isso aí, a pessoa tá com algum trauma, não tá, não? Com certeza existem conflitos aí não resolvidos do passado. Mas que dá pra resolver. Tudo. Hoje em dia, tudo pode se resolver. Mas a pessoa precisa querer. É o primeiro passo. É igual da natação, né? É o primeiro que eu passo. acabei de contar, que é o primeiro passo. A pessoa precisa querer. Bruna, falamos aqui sobre a missão, falamos de você como profissional, né? Terapeuta hoje aí. E aí temos também uma novidade que é o seu livro aí que você vai lançar. Tá no forninho. Era para sair agora em dezembro, mas por algumas coisas técnicas, motivos técnicos aí. Isso. Provavelmente venha em janeiro. Exatamente. Em janeiro estou lançando o meu primeiro livro, Marcas de uma Missão, o início de uma grande jornada, onde conta o primeiro ano como missionário no Benin. Legal. O primeiro ano, aquele primeiro choque,
Eu estava despreparada um pouquinho. Olha que eu passei por muitos treinamentos, viu? E eu ainda estava despreparada. Então, eu conto um pouquinho ali daquele primeiro momento, aquelas primeiras dores que surgiram, as primeiras dificuldades. E conto testemunhos ali que só no livro para saber. Que legal, hein? Tá muito animada para esse... Estou bastante animada. Assim, a gente fica triste porque era para ter saído, já era para eu estar aqui com ele na mão. Não deu certo. Porém, eu acredito que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um porquê de E não existe ter um porquê saído. disso, Exato. tá? Então, eu estou muito animada com ele. Eu acredito que para quem quer ir para a missão, para quem pensa em ir, para quem já foi, acho que vai ser um divisor, até porque vai ter o segundo, tá? Então, já tenho ali o início do segundo pronto. Legal. Tá? Então, serão 6 livros, né? Um por ano? Não sei ainda. Não sei. Esse livro aí tá com quase 300 páginas. Então, por isso que foi só o primeiro, tá? Mas tem muita coisa para compartilhar. Sabe por quê? A gente cresce com testemunhos, né? A gente cresce quando vê o outro fazer. Por exemplo, hoje, você já ouviu falar no Pablo Marçal? Já. Elton Euler. São nomes grandes. Titio Pablo, titio. Então, as pessoas elas começam a mudar de vida porque elas estão seguindo o exemplo deles. Então, quando a gente coloca no livro esse testemunho, a pessoa que tá ali, caraca, eu posso crescer com isso porque eu já li isso em algum lugar. Então, o livro tá com essa pegada mais de paixão mesmo. Óbvio que o primeiro livro eu mostro ainda a imaturidade da Bruna ali. Olha que eu já fazia missão há pelo menos 5 anos, tá? Então, mostra aquela imaturidade, mas mostra aquele desejo. Que acontece com todo mundo que tá indo muitas vezes pela primeira vez para a missão, né? E eu já conto ali, já dou um spoiler aqui, tá? Do porquê, literalmente, eu quis viver como missão. Existia algo no passado que me fez um padrão de repetição daquilo, e eu conto ali o início para as pessoas. Eu só vou fechar lá no último livro, tá, gente? Mas eu conto ali, dou aquele spoiler da inicial, e as pessoas que já estão ouvindo esse podcast, é por causa disso. Ela já estava no autoconhecimento aqui, através do autoconhecimento ela entendeu que foi por causa disso que ela teve essa reação. Então, já tem ali nos primeiros capítulos já essa... Quantos capítulos esse primeiro livro, você Acho lembra? que são 18 ou são 20, uma coisa assim. Mas tem capítulos que são bem curtinhos, então dá para ler rapidinho. Tá uma leitura gostosa, né? Eu sou suspeita a falar, mas a análise crítica foi maravilhosa. Mas era para ser crítica, porque não tem crítica aqui. Então, eu particularmente, eu acho que é um trabalho que tá muito legal, vai ser muito gostoso poder ouvir o feedback das pessoas, mas acho que acima de tudo vai ser fazer a diferença, porque eu vim ao mundo para fazer a diferença. É isso aí, impactar. Eu vim pra impactar. Bruna, esse seu livro aí, você vai fazer o quê? O lançamento em alguma livraria? Como que é? Para a pessoa ter acesso aonde que ela pode buscar? Através do seu Instagram tem assim, essas informações? Como que é? Vamos lá. O lançamento muito provavelmente vai ser numa cafeteria que eu vou divulgar muito em breve nas redes sociais, tá? Então vamos ter um pré-lançamento, geralmente nas igrejas adventistas, né, em programas JAs, mas vamos ter pré-lançamento dele e depois um grande lançamento junto com outros autores, amigos, né, que acabei fazendo nessa jornada, exatamente. Então vamos fazer aí tanto o lançamento, o pré-lançamento individual, como o lançamento coletivo, e tudo vai ser divulgado nas redes sociais assim que a gente tiver a data, o livro em mãos mesmo, né? Eu começo a divulgação ali nas redes sociais também. Então fala de novo aí suas redes sociais para o pessoal te acompanhar também. Lá. Meu Instagram, sou Bruna Queiroz, né? @souBrunaQueiroz. Meu site, www.brunaqueiroz.com. E ali você já vai ter direto como enviar mensagem, e-mail. Hoje em dia é o Instagram, né? A página inicial é o Instagram. Tá Show ali. De bola. Que bacana, Bruna. Estamos caminhando aqui para os momentos finais do nosso bate-papo. Mas eu queria que você falasse um pouco assim, quais são os seus planos para o futuro? Nossa, pergunta difícil essa. Imagina uma pessoa que é totalmente indecisa ter que falar dos planos para o futuro. Poderia ter sido mais difícil perguntar qual é o seu sonho. Não, mas esse eu já tenho bem fincado, já assim. Não, mas esse ano eu provavelmente continuarei com a missão, só que agora com uma missão mais assertiva, tá? Há um projeto de missão na educação, olha que bacana, e eu já trabalhei com isso. Então, há um projeto de missão na educação, que seria a preparação já daquela meninada, daquela molecada que tá com sangue nos olhos, como a gente fala, né? Que tá com o vigor da juventude, para realmente entender o que é a missão, para começar a participar de pequenos projetos, formar uma geração de missionários. Então, esse é um dos projetos para esse ano, e continuar atendendo, tá? Porque a minha agenda ela foi crescendo, Jefferson, de uma forma que eu não imaginava.
Tá? Eu cheguei ao Brasil literalmente com a mão na frente e outra atrás. Falei, cara, e agora como é que eu vou fazer? Só que aí a secretária falou, meu, tua agenda tá cheia já. Como assim tá cheia? Mas então bora atender. Só que aí vinha, eu quero dar aula, quero dar aula. E você sabe que tudo que a gente foca expande, né? E aí eu fiquei, por que não expandiu mais? Porque eu foquei nos dois. E hoje eu dou aula num bom colégio, um colégio bem conceituado, com um público que eu gosto muito e tenho ali os meus clientes. Então, isso não vai se perder. Só que aí acontece o quê? A gente é chamado para falar em muitos lugares, então acaba que a gente vai ter que diminuir na agenda, né? Então, muito provavelmente a escola, muito em breve, vai ficar num segundo plano, só que aquele projeto missionário com aquela molecada, isso ainda é o plano principal para esse ano. Tem alguém para te apresentar, viu? Acho que vai ser muito ponte. Olha... Muito ponte network. em relação a isso. A gente conversou nos bastidores um pouco, né? Mas essa questão de salvar a próxima geração e não é que nós queremos. A pessoa tem que querer também, né? Então, um trabalho social, voluntariado também que vem fazendo a diferença e, assim, impactando muitas pessoas, indiretamente, diretamente, sim. Sim. Porque a sementinha foi plantada. A semente, né? A própria Bíblia fala, um coloca a semente, o outro rega e o outro colhe. E nós, nessa geração, nós precisamos ser seres humanos saudáveis para termos sementes que vão germinar corretamente. Então, quando nós colocamos hoje, nessa geração, a nossa semente que é boa, a nossa semente que é germinável, a gente pode esperar uma geração, sim. diferenciada. E assim, tem aquela, mas eu não posso mudar o mundo. Comece por você. A primeira pessoa que você muda é você. Eu esqueci o nome daquele autor que disse isso, mas ele disse assim, você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama. Comece arrumando a sua cama. Porque você arrumar a sua cama, você pensa em você primeiro. Então, mude você primeiro, para que a consequência da sua mudança atinja outras pessoas. É isso aí. E faça crescer. Que legal, que bacana esse bate-papo, Bruna. Igualmente, Jefferson. Quero agradecer a sua presença aqui, por ter separado um pouquinho do seu tempo para a gente fazer esse bate-papo, divulgar, para as pessoas te conhecer também, né? Isso eu acho que é muito importante. Você já deixou todas as suas redes sociais. Parabéns pelo seu trabalho, pela missão. A missão, eu não vejo ela como a missão, ela não é uma profissão. Ela é um estilo de vida, ela é um dom. Porque é você ir para um lugar desconhecido, se doar 100% ao próximo, né? E você tem que ter esse lado. Porque você tem que transbordar. Exatamente. Eu gostei dessa palavra, vou começar a usar isso. Olha! Faz muito sentido Já isso. tem uma sementinha plantada. Já tem uma sementinha plantada. Você viu como a gente acaba enriquecendo? Com certeza. O tempo todo. É isso, é o network, é com quem você se relaciona, você acrescentar as coisas na sua vida. Então, parabéns por esse seu estilo de vida, porque isso é um dom, eu vejo como um dom, sabia? Dom desenvolvido, vamos dizer assim. Exatamente. E que Deus continue te abençoando, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Amei. Um prazer imenso ter te conhecido, né? Meu. O Mesaque, quando me apresentou, ele falou, puta, ela gosta de missão, tal, tem tudo a ver com você, papapá. Faz o podcast com ela. Eu falei, não, vamos fazer. Aí tem também a questão da religião e tal. Falei, vai ser legal. E foi muito bacana. Foi. Muito obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Fica com Deus. Você também. Aos nossos amigos aí, agradeço. Tchau, Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.